Olá, amigos do Rádio em Pauta. Tudo bem com vocês? Tudo certinho aí desse lado? Vamos falar hoje sobre o laudo radiológico, aquele relatório que você recebe quando pede o exame do seu paciente, abre as imagens e está lá um papel, um laudo, explicando tudo que está ali, te ajudando a decifrar aquelas imagens. Mas e aí? Será que ele sempre te ajuda? Ou muitas vezes ele confunde o que está ali porque não é claro o suficiente, porque a terminologia está técnica demais e fica difícil de fazer o entendimento e a absorção daquele conteúdo. Isso é muito frequente por aí. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como tentar melhorar um pouco as coisas, principalmente para você que está aí desse lado e que também escreve os laudos, facilitar a vida do médico assistente e também do paciente que está recebendo aquelas informações. Vamos lá? Então, eu separei para vocês aqui, vou compartilhar agora a tela, a definição do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos do que é um laudo radiológico. Ele vai ter que descrever o resultado de uma imagem, seja essa qual for a imagem que foi feita. Uma ressonância, uma tomografia, até mesmo um raio-x. E a partir disso, ele vai incluir informações do tipo: qual foi a imagem, né? O que foi feito? Ressonância magnética do crânio, ressonância magnética da coluna lombar, como ela foi feita. Então, isso são aquelas informações que tem lá no cabeçalho. Tem lá no cabeçalho. Ah, quais foram as técnicas feitas, né? T1, T2, flare, STIR, com ou sem contraste, com ou sem difusão. Ali também, normalmente, a gente coloca se teve alguma dificuldade na realização do exame. Muitas vezes tem os artefatos de suscetibilidade magnética. Então, no exame de crânio, por exemplo, é comum os pacientes terem metal na boca, seja por implante, seja por obturação, seja mesmo um aparelho ortodôntico. Esses metais, eles vão gerar um artefato na imagem que se projetam em direção ao crânio. Ah, mas está longe. Está longe, mas na ressonância, como é um campo magnético, aquilo ali potencializa, fica muito maior do que é, na verdade. Então, tem artefatos que inviabilizam a gente avaliar o exame realmente. Principalmente aqui, ó, da coluna cervical, porque a gente não consegue ver o iniciozinho da coluna aqui atrás. Joga toda essa imagem da boca projetado para o lado de trás. Muitas vezes são exames que a gente quer fazer da célula túrcica, lá no meio da cabeça, que também podem ser prejudicados pelos artefatos de suscetibilidade. Então é importante a gente falar, olha, tem um artefato, eu só consegui ver algumas coisas. O artefato prejudicou algumas sequências, como, por exemplo, a sequência de difusão. Ela é bastante prejudicada pelos artefatos. E aí você perde uma parte da informação possível que o exame da ressonância magnética te dá. Então é importante a gente deixar isso descrito e bem claro para falar, olha, tive limitações na execução. Do mesmo jeito que as limitações do próprio paciente. Ah, era um paciente que estava pouco colaborativo, às vezes é um paciente que já está com algum grau de desorientação, era um paciente fóbico, a gente tentou fazer o exame mais rápido para ajudar ao máximo o paciente, mas mesmo assim fica um pouco mexido. Então, existem algumas limitações do ponto de vista técnico para execução. Isso também vai estar escrito ali. Outra coisa que pode vir escrito ali é se tem exame anterior e qual é esse exame. O ideal é a gente comparar sempre dois exames semelhantes, ressonância com ressonância, tomografia com tomografia. Afinal, eles passam informações diferentes. Se você está vendo uma ressonância, tem uma tomografia, a tomografia te traz uma informação adicional de um componente ósseo, por exemplo, que é importante estar no laudo, acrescenta ali também. Então, muitas vezes a gente vai comparar coisas diferentes, buscando integrar esses laudos. E aí é top quando a gente consegue integrar, porque você já está, o radiologista, né, está conseguindo dar a informação para o médico assistente, para o paciente, de que, olha, juntei os dois aqui e um está somando informações do outro, né? Você já adianta esse trabalho e muitas vezes é mais fácil para a gente, porque a gente está ali lidando com os métodos, conhece melhores informações. Depois disso, o ideal é que a gente coloque um pouco do porquê aquele paciente está fazendo o exame. Daí a importância de uma indicação, de um pedido bem feito, porque esse é o nosso modo de comunicação. Você faz o pedido para a gente e a gente te devolve um laudo. E ali, se eu estou fazendo pedido, a gente faz um exame baseado na informação do pedido. Se eu tenho um pedido rotina, eu não vou procurar muita coisa, porque eu não sei o que o paciente tem. É óbvio que a gente conversa, que tem a ficha do paciente preencher, mas não é a mesma coisa que falar assim, olha, é uma rotina, mas eu palpei uma massa. Olha, é uma rotina, mas ele está com esquecimento. É diferente do que o médico avalia, do que o próprio paciente refere que sente. Pode vir de uma maneira mais subjetiva e, teoricamente, essa maneira subjetiva foi mais organizada durante a consulta médica, no pré-atendimento, né? No pré-execução do exame. É importante vir um pedido com o máximo de descrição possível para a gente poder facilitar
entendimento, não só a execução do exame, mas também a interpretação do laudo. No meio do corpo do laudo, né, a gente vai ter realmente o que está sendo visto, o que é a doença em si ou não. Ou é um laudo normal e, na verdade, se buscou alguma coisa que não foi encontrada na ressonância, a gente consegue afastar algumas doenças, ou não. Não se buscava nada específico e achamos alguma coisa relevante que vai ser descrito e, de preferência, que vai ser concluído, né? Que é o fim de tudo, que é um sumário de todas as coisas. Então, o importante não só descrever, mas também concluir. O que você achou disso? Qual foi a conclusão dessa história? Né? Ah, você falou que tem uma lesão hiperintensa, T2 e flare, é, a terminologia do exame ela é própria, né? Quando a gente fala em tomografia, a gente fala em densidade, hiperdensidade, hipodensidade. Quando a gente fala em ressonância, a gente fala em sinal, então é hipersinal, hipossinal. Quando a gente fala em raio-x, a gente fala em translucência, né? É mais lucente, é menos lucente, é hipertransparente. Então, cada exame tem a sua própria nomenclatura. E o radiologista é treinado para descrever usando essa nomenclatura. É óbvio que às vezes a gente descreve para encadear o pensamento. E existe um jeito certo de fazer isso. Qual seria o jeito certo da gente fazer? Então, o ideal é que a gente consiga encadear o nosso pensamento para achei uma lesão. Como é essa lesão? Expansiva, infiltrativa? Se a gente está falando de uma lesão de crânio, por exemplo. Ok, definiu o que ela é. Qual é a característica de sinal? Então, ela brilha em que sequências, ela não brilha em que sequências? Quais sequências adicionais trazem informações? Como é o padrão na difusão? Como é o padrão no contraste? Como é o padrão na sequência de suscetibilidade magnética? Eu fiz outras sequências avançadas, eu fiz perfusão. Tem hiperperfusão? Não tem? Né? Então, a gente descreve os achados dentro do ponto de vista radiológico. Ah, mas para que isso? Podia só concluir. Porque aí, se um outro radiologista pega essa informação, ele vai entender qual foi o nosso raciocínio para chegar àquele diagnóstico. Então, a gente dá essas informações do ponto de vista como nós estamos olhando, observando aquele exame. Depois disso, a gente fala onde ela está localizada. E depois as consequências que estão causando. Então, aquilo ali está comprimindo alguma estrutura, está desviando alguma estrutura, está em cima de uma área cerebral importante, como uma área motora, está no cerebelo. Onde que aquilo ali está? É importante também fazer essa definição de localização. E depois que a gente faz toda essa descrição, eu olho e falo assim: isso tem cara de uma lesão de origem tumoral primária do sistema nervoso central. Pode ser um glioma? Pode. Ah, isso aí tem cara de ser uma doença desmielinizante inflamatória. Como é que a gente vai concluir? Ah, vou concluir como uma alteração de origem desmielinizante inflamatória. Muitas vezes é o máximo que eu consigo ir. Às vezes eu olho e falo assim: nossa, essas múltiplas lesões têm muito cara de esclerose múltipla. E aí eu posso falar: existem critérios radiológicos de disseminação no tempo e no espaço para o diagnóstico de esclerose múltipla. É esclerose múltipla? Não, sozinho, nada é sozinho, né? Então vai depender também do que o sintoma do paciente tem, do que está sendo referido, de muitas vezes de outros achados laboratoriais, para entender o que está acontecendo. A imagem, ela faz parte, ela é um pilar do processo diagnóstico. Muitas vezes, ela vai estar muito clara ali e decidir realmente, a gente não faz um diagnóstico de tumor cerebral só com sintoma físico, né? Você pode suspeitar, mas a imagem vai trazer muito mais informação de onde ele está, de como ele é, das características, se ele tem já um componente agressivo ou não. Isso tudo está no laudo, né? O que não pode estar no laudo é só essa descrição toda e, no fim, inespecífico. O inespecífico é muito complicado, porque se é inespecífico para o radiologista, é mais inespecífico ainda para o médico que pediu, muito mais para o paciente, que não está nem entendendo aquela terminologia ali. Então, o inespecífico, a gente tem que evitar ao máximo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não sei o que que é, mas às vezes eu sei o que não é. E isso já ajuda muito a quem vai receber aquela informação. Porque negar doenças que estavam dentro das hipóteses diagnósticas também faz parte do laudo radiológico. Então, muitas vezes a gente vai falar, não há formações expansivas, não há restrição à difusão, quando a gente pensa numa isquemia, por exemplo, isso é importante. Quando a gente fala que a restrição não é central numa lesão de cavalo, você está afastando abscesso, que é infecção, que também é importante. Então, muitas vezes, o exame vem, está todo mundo muito cego no que pode ser que está acontecendo com aquele paciente, e quando a gente fala assim, ó,
não tem um tumor, não tem uma isquemia, mas tem uma lesão aqui que pode ser inflamatória e desmielinizante, que pode ser uma doença, uma intoxicação, alguma coisa metabólica, você já restringe dentro de um grupo que orienta o médico assistente a falar assim, vou seguir investigação nesse caminho. Mas quando a gente fala só o inespecífico, a investigação continua aberta em qualquer caminho. Então, é importante a gente ter essa consciência de que muitas vezes a gente não vai ser certeiro 100%. Isso aí, mesmo para o especialista, né? Para o especialista em radiologia abdominal, para o especialista em imagem neurológica, também pode ser difícil, porque tem casos que são difíceis e tem imagens que são muito semelhantes, mas a gente vai chegar o mais perto possível. E muitas vezes a gente vai enquadrar dentro de um diagnóstico sindrômico. Então, parece um tumor. Olha, investiga tumor, faz uma biópsia. Parece desmielizante. Será que tem algum outro de corpo que tem como pedir? Ele teve uma infecção recente? Qual é a história que está compondo aqui, né? E para a gente também conseguir sugerir isso, é bem legal quando o radiologista sabe alguma coisa sobre o ponto de vista clínico. Porque o ponto de vista clínico ajuda a gente a pensar, olha só, ele teve uma infecção há 15 dias, agora ele está com essa formação expansiva aqui. Será que isso é um ADEN? Se você não sabe da história, você não vai. Você até levanta essa hipótese, mas aí fica uma hipótese também muito longe, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Se você não sabe que o ADEN acontece 15 dias depois de uma infecção, você também nem vai pensar em levantar essa hipótese. Vai levantar com uma característica inflamatória e pronto. Então, importante não só o radiologista saber um pouquinho da clínica e de como isso acontece, e o neurologista ou o médico assistente esperar o que vai receber, né? Entender minimamente aquela descrição. Aqui no canal tem inúmeros vídeos ajudando a entender como é que é feita a descrição desses exames, e é super importante. Quem pede muito, saber o que esperar. E para a gente não ficar aqui só falando, eu vou compartilhar com vocês um exemplo exatamente do que tem numa descrição de vídeo. Então, como a gente vai descrever um exame? Como a gente pode olhar aquela alteração e ir seguindo esse passo a passo e falar assim, entendi. Agora eu sei o que esse exame quer dizer. Agora eu entendi o que essa alteração quer dizer. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Esse aqui é uma sequência FLAIR de um exame de crânio. Então, o que a gente está vendo aqui de interessante nessa sequência? O que eu tenho que procurar aqui? Tudo que brilha. Então, o que brilha já vai ser considerado alteração. E, ó, eu tenho muita coisa que brilha, né? E aí, o brilho no flare, ele é totalmente, sim, inespecífico. Mas ele é inespecífico dentro de alguma coisa que a gente fala. Inespecífico, sim, mas será que eu posso pensar mais no tumor? Será que eu posso pensar mais numa alteração inflamatória, infecciosa? Será que eu posso pensar mais numa doença desmielinizante? Então, muitas vezes, o padrão ajuda a gente a definir isso. Esse padrão aqui, por exemplo, é de uma alteração infiltrativa. Eu não tenho a massa, eu não tenho nada que está ocupando espaço. Eu tenho algo e eu tenho uma alteração de sinal difusa que está ocupando espaços, entre aspas, virtuais. Então a gente vê que tem muita coisa ali alterada de sinal, mas não tem nada crescendo, né, fora do esperado. E aí são os exames mais difíceis que a gente vê, porque são alterações de origem infiltrativa. E infiltrativo normalmente são doenças mais raras, normalmente são doenças que têm padrões muito parecidos. Então, esse paciente aqui poderia ter várias coisas. E a gente vai chegar a essa conclusão de que poderiam ser várias coisas, mas já tira para o médico assistente uma série de outros diagnósticos. Por exemplo, o que isso aqui não poderia ser? Metástase. Está muito infiltrativo, né? Poderia ser um tumor primário do sistema nervoso central? Poderia. A gente vê aqui o tecido infiltrando. Normalmente, tumores primários do sistema nervoso central, como o glioma, são infiltrativos assim de uma forma tão difusa? Não é o padrão tão comum. A gente chama de um padrão de gliomatose cérebro, quando afeta mais de 3 lóbulos, mas não é o dia a dia do glioma. Mas pode ser? Pode ser. E aí, quando a gente começa a pensar na nossa cabeça, só na primeira sequência, dentro de um padrão que a gente viu, é infiltrativo, tem hipersinal na sequência FLAIR, está cometendo vários segmentos diferentes do cérebro. Com essas três informações, a gente já levanta algumas hipóteses diagnósticas. E a partir disso, a gente começa a olhar as outras sequências. Então, se eu quero ver se é um glioma, e aí pode ser um glioma de alto grau, seria bom ver perfusão. Se eu não estou pensando muito em infecção, o que a difusão poderia acrescentar aqui? A difusão acrescenta informações relacionadas à celularidade.
Então, se há uma lesão intercelular, um tumor de alto grau, por exemplo, é importante eu ver a difusão para ver se tem áreas de difusão restrita. Será que eu poderia pensar em isquemia aqui? Isquemia não é o padrão. Por que que não é o padrão? Porque eu estou pegando vários territórios diferentes. Não é o que eu espero. Uma alteração isquêmica por oclusão de artéria cerebral média, de artéria cerebral anterior. A gente está pensando muito mais em alterações caminhando ao longo do extrato de substância branca, porque é muito mais substância branca doente do que substância cinzenta. Então, isquemia não é o padrão aqui. Então, eu posso pensar que, se eu estou vendo uma difusão restrita, eu não vou pensar em difusão restrita por edema citotóxico da isquemia. Eu vou pensar em difusão restrita por hipercelularidade. E aí isso joga mais para o time do tumor do que para o time da isquemia. Se esse paciente aqui, por exemplo, vem com uma história de início recente, com cerca de uma semana, de alterações de movimento, pode ser uma alteração relacionada à isquemia? Clinicamente? Sim. Dizer para o médico que, olha, eu não sei bem o que é isso aqui não, mas eu sei que não é isquemia, ajuda? Ajuda. Então, é importante a gente botar no nosso laudo, por exemplo, que não é só não há sinais de difusão restrita, porque pode ter difusão restrita pelo tumor, mas é muito mais importante colocar não há sinais de infarto recente, porque o infarto sim é um diagnóstico final, né? Então, muitas vezes, negar algumas coisas vai ser legal. E aí, como é que a gente vai descrever isso? Formação de aspecto infiltrativo difuso, acometendo a substância branca periventricular, corpo caloso, assim como as regiões núcleo-capsulares, estendendo-se na região do trato córtico-espinhal esquerdo, ó, aqui a gente está no braço posterior da cápsula interna, ao pedúnculo cerebral esquerdo, que é mais ou menos ali na região do trato córtico-espinhal. Há ainda alteração difusa de sinal na ponte, estendendo seus pedúnculos cerebelares médios. E aí, trazer outras informações de sequência, como é que é a difusão, como é que é o contraste, como é que é a perfusão, para no fim a gente falar assim, tem perfusão alta, eu acho que é uma alteração de origem tumoral. Será que só glioma que entra aí? Não, o linfoma também entra. E para isso, é óbvio, no fim das contas, você tem que ter um mínimo de bagagem na sua cabeça para pensar quais são os diagnósticos diferenciais possíveis. Mas é bem legal você esquematizar para o seu laudo do tipo, é expansivo ou é infiltrativo? Se é infiltrativo, quem está nesse grupo? Se é expansivo, quem está nesse grupo? Se a gente não começa a dicotomizar na nossa cabeça, quando olha uma imagem, o que está acontecendo, todos os diagnósticos estão sempre possíveis também na nossa cabeça. Por isso que fica bem complicado a gente ir desenvolvendo o passo a passo dessa análise. Cada pessoa vai ter o seu, muitas vezes de uma forma não tão racional como você está dividindo, mas com a prática a gente vai adquirindo formas intrínsecas de falar assim, isso aqui já você vai trazendo as suas memórias, né? Quando a gente olha e fala assim, caramba, laudei, nem sei qual foi o passo a passo que eu laudei. No curso do princípio de ressonância magnética tem esse passo a passo, um passo a passo que eu sugiro, que eu uso. Não é o único possível, mas é um passo a passo interessante. Se você ainda não tem esse passo a passo, é interessante ver lá o que pode te ajudar, ou mais do que isso. Começar a pensar como é o seu passo a passo, para poder desenvolver essa técnica de efetivamente conseguir olhar para aquele exame e falar, já estou indo nesse caminho porque eu estou pensando dessa forma. O laudo radiológico, gente, ele é muito mais do que uma descrição dos achados de imagem. Ele é uma forma de comunicação. Ele tem que fazer com que o médico assistente mande as informações importantes para a gente, para que a gente oriente o exame da maneira correta e que laude de uma maneira bem objetiva, respondendo às perguntas principais. Muitas vezes no laudo a gente vai sim negar coisas importantes e não vamos ser tão certeiros, né? 100% específicos do que é que está acontecendo ali. Mas o importante é restringir ao máximo aquela informação. Então, eu posso certeza dizer que não é tumor, não é isquemia, que eu acho que é uma doença inflamatória. Ah, mas qual doença inflamatória? Às vezes, por imagem, elas são muito parecidas. Precisa de um dado laboratorial, precisa de uma informação clínica específica que a gente não tem, mas que dentro desse contexto eu já excluí bastante coisa para o médico assistente e ele consegue seguir uma investigação mais direcionada para um determinado grupo de doenças. Então, esse é o nosso grande objetivo,
Se você gostou, já dá sua curtida aqui nesse vídeo e eu te espero na próxima semana para falar sobre um outro tema radiológico. Até lá!